Muito bem, meu povo, essa aqui é a colmeia padronizada, modelo Landstrut, com todas as medidas certas, com todas as peças, faltando ali apenas o coletor de pólen, né? Então nós vamos apresentar ela aqui para vocês de parte por parte. Então podemos ver que ela é composta aí de um fundo, um ninho, uma melgueira com coletor própolis e outra melgueira para colheita de mel. A tampa e embaixo da tampa a super tampa, né? Então vamos apresentar de uma por uma para vocês verem aí como funciona cada uma. Então vamos começar por a tampa, né? Essa tampa ela tem os quatro lados fechados, né? Por que ela tem os quatro lados fechados, né? Por causa da segurança, né? Então aqui pode chover em cima. Tem o alumínio aí, o alumínio de jornal, né? É refúgio de jornal, de onde faz o jornal, se colhe esse material que não serve mais e é usado aí nas colmeias, nas tampas das colmeias. Então ela é uma tampa que ela protege a abelha aí de chuva, de sol, de tempestade, de vento. O vento não arranca, porque justamente ela tem esses quatro lados, né? Então vamos falar um pouquinho dessa tampinha aí, como ela é. Então isso aí é o modelo dela, toda fechada. E algumas pessoas se perguntam, mas ela vai propolizar. E quando ela propolizar, como é que a gente vai arrancar se a gente não consegue meter o formão aqui embaixo? Então podemos ver, galera, que essa tampa não tem como ela propolizar por causa da super tampa que tá ali, né? Da tampa interna, né? A super tampa que eu tô falando é a tampa interna, né? Então não tem como ela propolizar, porque ela propoliza primeiro essa de baixo. Então não tem para que você tá colocando formão aqui, nem lugar nenhum, para chegar assim a retirar ela. Essa tampa, quando a gente tira ela da colmeia, ela pode vir para cá. Isso é fato, né? Mas o correto é ela não vir para cá. Ela pode vir para as laterais. Ela pode vir para as laterais. Ela pode vir aqui para trás. Ela pode ficar aí atrás. Quanto às outras peças, nenhuma pode ficar atrás ou dos lados, né? Por que não pode, né? Porque aqui na linha de voo das abelhas existe já o rastro, a marcação de território da abelha. Então aqui na frente, nem outra abelha vem atacar, porque ela vai respeitar o território dessa colmeia. Então por isso que aquela tampa pode ir para lá, mas essa daqui, ela não pode. Vamos falar um pouquinho dela. Então vamos adiantar o vídeo. E vai um vídeo de cada parte, depois o vídeo vai completo. Pronto, galera, então agora vamos saber aí para que serve a tampa interna de uma colmeia, a super tampa, por assim dizer. Essa aqui é o carro-chefe da apicultura, é essa tampazinha aqui. Então muitos apicultores não usam, eu mesmo sou um também que não uso, também eu sou apicultor, sou apenas um pequeno criador de algumas colmeiazinhas. Há mais de quase 20 anos já, por hobby, por assim dizer, né? Enquanto nós tiramos 100 litros de mel para comer, ou 200, ou para vender para os amigos. Então, para que serve essa tampa? Essa tampa, ela serve para que o calor ele não consiga entrar dentro da colmeia. A colmeia fica mais fria na época de altas temperaturas. A temperatura que bate na tampa, na primeira tampa, ela é de alumínio, ela entra aqui para dentro e ela não consegue entrar para lá. E para isso tem que ter essa crava para que a temperatura, em vez dela entrar para cá, ela possa sair por aqui e ir embora, né? E ficar sempre aquecida. Outra coisa importante dessa tampa é essa abertura. Quando você tira a primeira tampa, a tampa normal de cima, então você já bota fumaça. E aqui essa abertura é para que você possa jogar uma fumacinha nela antes mesmo de abrir, né? De meter o formão aqui e abrir, né?
Então o que é que você faz? Você joga uma fumacinha aqui dentro e fecha. Aguarda um pouquinho e depois você descola ela com formão. Você não tira ela desse lado aqui não. Você tem que tirar ela desse lado aqui, ó. O seu parceiro que está com fumegador, você vai levantar aqui e ele vai colocar fumaça. Depois você vai passar a fechar e aguardar mais um pouco a questão do controle, de controlar o enxame, de acabar ali com as defesas dela com a fumaça, que a fumaça ela elimina as defesas da abelha. E aí você vai poder retirar essa tampa, vendo se a rainha ela não ficou aqui em cima, ó. Então você já dá uma observada, né, para observar, porque senão você pode machucar a rainha, né? Então você já dá uma olhada e essa tampa jamais ela pode ir lá para trás ou para cá para lateral. Então, como a gente falou, ela está aqui nesta posição. A gente tem que colocar aqui a posição de costa, aonde fica o rasgo aqui da respiração aqui para trás, e ela fica assim porque aqui tem própolis, aqui tem abelha e aí nenhuma abelha vai vir atacar, né? E assim você continua com as outras partes, né? Jogando aí a melgueira aqui, os quadros se precisar. E não esqueça que sempre tem que ter duas madeirinhas aqui. Deixa eu botar duas madeirinhas para você como fica. Então, como nós não estamos no mato, nós vamos usar os cabos de vassoura, né, para colocar. Então é importante que toda colmeia sua ela tenha aí dois pauzinhos na frente, para que você nunca coloque a tampa nem os outros utensílios da colmeia no chão, para que não tenha contato e não venha contaminar, né? Então você tem que colocar assim uma madeirazinha, porque quando você coloca no chão, direto no chão, o chão é contaminado, né? Ele tem as suas coisas aí no chão, então para não melar de terra e não vir a contaminar por algum resíduo aí do chão, da terra e tudo mais, então você coloca em cima da madeirinha, vendo? Então ela não tem contato com o chão, vendo? E assim você continua, né? Você pode pegar aí a melgueira, quando você tira a primeira melgueira. Essa daqui a gente vai falar pouco dela, mas vamos lá, né? Vamos falar das duas melgueiras agora num vídeo só. E você acompanha aí, falando aí das duas melgueiras. Muito pouco dessa primeira, porque é muito simples, ela é igual a outra, só não tem os coletores de própolis. Então vamos falar um pouquinho aí das melgueiras, né? Então a melgueira sempre são duas melgueiras. Então a caixa não, a colmeia, a caixa é de sapato, de papelão, não sei se você sabe isso do termo da apicultura, mas não existe caixa, existe colmeia. Colmeia vazia ou colmeia enxameada. Então ela não é acompanhada de sobreninho, sobreninho é outra parte por fora. A colmeia completa, ela é essa daqui, fundo, ninho, duas melgueiras, tampa, tampa interna e super tampa, né? E os quadros, né? Então esse é o composto, isso é uma colmeia, né? Então falando um pouquinho aqui da melgueira, essa daqui, essa colmeia, ela veio lá de Limoeiro do Norte, lá da terra de Odero, Dr. Afonso Odero, lá no sítio Canaficha do Quixopá e Limoeiro do Norte, Ceará. Os meninos do Sinzap, juntamente com os meninos do Sebrae, trouxeram ela para a gente tirar as medidas. Embora essas medidas, é só acompanhar elas direitinho aí nas plataformas digitais, que você vai pesquisar e vai ter o modelo. Agora, para isso, você tem que seguir o modelo. Você nunca deve reduzir, por exemplo, o alvado dela, com questão de porque você vai transportar a abelha e com alvado pequeno você transporta melhor. Então nunca faça isso, porque cada parte da colmeia ela tem aí a sua, como é que se diz, sua utilidade. Então quando você diminui um alvado desse, você está danificando aí o quilandistótio. Passou 27 anos da vida dele pesquisando, para você que achou que era melhor assim, só porque achou ir lá e fazer. Então não faça mais do que está aqui ou menos do que está aqui, né? Siga os padrões, né? Então as melgueiras são compostas de duas, são 10 quadros em cada um. Nunca use melgueirão, porque melgueirão não é apropriado. O melgueirão, quem não conhece, nem sabe a história dele. Ele surgiu aqui no Crato, no Ceará, a cidade próxima de nós aqui em Pernambuco. E a gente pode dizer
e afirmar para vocês que vocês podem até pesquisar que Melgueirão surgiu de uma praga de cupim, no qual os cupim comeram aí as colmeias de um cidadão cratense, e ele aproveitou a parte das colmeias e acabou fazendo uma melgueira maior. Então não é uma coisa que foi estudada, né? É uma coisa que foi forçada. Esses quadros aqui, eles estão aqui como mostra, não está os 10 quadros, mas aqui a gente pode ver que toda a caixa ela tem um espaço chamado espaço abelha, né? Onde as abelhas andam, né? Então, o que é o espaço abelha? O espaço abelha é esse aqui, ó. Isso aqui é um espaço abelha, não cabe um dedo, mas cabe duas abelhas, uma entrando com as asas por aqui e a outra com as asas por aqui, e elas se encontram as duas e passam. Então esse é o chamado de espaço abelha. Os quadros eles são justamente compostos desses espaços para que as abelhas possam circular. Então você pode ver aqui, mostrando esses dois quadros, onde a gente tem o espaço abelhas por aqui, onde elas podem andar por aqui, elas podem andar duas abelhas por aqui. Aqui é maior, elas podem passar tranquilo onde elas vão passar. E sempre nós temos esses espaços, né, que são assim, os espaços abelhas, onde elas vão andar. E se você tampar tudo, elas não vão conseguir aí tá passando, né? Então esse chama-se o espaço abelha. Então falando um pouquinho das melgueiras, vamos colocar outra aqui em cima, ó. Se você tiver sua madeirinha lá no seu apiário, as suas duas madeirinhas, então você vai colocar aí a melgueira em cima e ela não vai ter contato também com o chão, né? Agora vamos aqui para a melgueira, que tem aí o coletor de própolis, né? Então os quadros, também quando você está retirando, eles podem ficar também nessa posição, ó. Ele não pode ir lá para trás, nem para outro lugar da colmeia, a não ser para cá ou para cá, juntamente com as melgueiras, né? Então essa melgueira aqui, que é a primeira melgueira, é onde se deve colocar os coletores de próprios, né? Então uma abelha, anualmente, ela consegue fazer, principalmente aqui na nossa região, na Caatinga nordestina, ela consegue fazer 1 quilo de própolis todo ano. Então esse aqui é o coletor de própolis, né? Onde é rasgado essa brecha aqui. Eu vou só pegar as medidas dele aqui para passar para vocês, mas vocês podem estar pesquisando, né? Então essa frecha que se abre aqui na primeira melgueira para colocar o coletor, ela passa de 4 centímetros, né? Na qual o coletor também, ele fica aí a quase 4 centímetros, né? E ele sempre passa um pouquinho, tanto aqui como aqui. Por que que você não pode colocar ele igualzinho aqui? Porque dá trabalho, você tem que meter o formol aqui para puxar. E para colher, você apenas quando ela enche, você só vem aqui, pega nas pontas dele e puxa. Já joga o outro coletor e já vai-se embora com esse daqui para casa para retirar. Para retirar o próprio daqui, você não precisa estar passando faca, né? É ideia lá de Limoeiro, lá de Odero, eles colocar um fiozinho aqui, um fiozinho de inox, com duas pontinhas de ferro inox, e passar o arame inox por aqui, e aqui sair todo coisa que você não tá raspando, né? Então sai de boa, né? Então só lembrando que o que uma abelha lhe dá anual de mel, ela tá também de própolis, né? Então ela consegue fazer o própolis igual o mel. O própolis é pouquinho, mas quando você bota 1 quilo de própolis e o que ela lhe dá de mel anual, o preço vai acabar sendo o mesmo, né? Então o que ela lhe dá de lucro, não ela dá de lucro do outro. Aqui para fazer essas cravas aqui, o que é que você faz? Você coloca aqui uma broca aqui, ó, fininha, outra aqui, depois você faz os dois rasgos, né? E aí faz aí o coletor, né? Você pode ter vários desses para quando você está nas colmeias coletando. O que você retirar, como já falado antes, você deixa o outro lá vazio, né? E volta a retirar quando ela já tiver cheia novamente. Então é isso, né? Então tá aí, as duas melgueiras foram tiradas, né? Tá aqui as duas. Os coletores também foram retirados. Então ficaria as duas nessa situação, para que você possa assim mexer lá no ninho, né? Quando você chega no ninho, você não é obrigatório colocar o ninho aqui
Mas não, porque você já tem bastante espaço aqui, para caso você for tirar os quadros para fazer alguma revisão, você pode colocar eles tudo aqui na frente, pois eles vão caber tudo aqui, viu? Você pode ficar à vontade, colocar eles aqui, ou então você pode retirar 2, 3, colocar aqui do lado, e aí os outros você ir fazendo a vistoria deles aqui mesmo, né? Só lembrando que a gente nunca deve matar as crias de zangão. Algumas pessoas acabam matando, né? Então a gente não faz isso não. A gente remove os quadros de cera velha para trocar por cera nova. Tem aí os modos como fazer, mas cria de zangão a gente tem que deixar ela lá. Isso ali é um método natural da abelha, não podemos eliminar, beleza? Agora vamos fechar o vídeo falando um pouquinho sobre a colmeia, né? Onde fica aí o ninho, onde fica a rainha, as crias, as operárias, onde mora todo mundo, onde se passa por aqui pelo ovado e trabalha aí as partes aí de mel, de próprios de pólen, né? Aqui na frente podia ter um coletor de pólen, a gente não trouxe o coletor de pólen, mas depois a gente pode estar mostrando para vocês aí como é o coletor de pólen do saburá, né? Então, o alvado ele tem que ter mais ou menos essa distância aí de 4 dedos, que varia aí entre 3,5 e 4 centímetros, né? Que é o pouso da abelha. A abelha pousa aqui, caminha e entra lá dentro, né? E a colmeia é composta também de 10 quadros. Ela nunca deve ser de 9 quadros, de 7, né? Como algumas pessoas acabam aí fazendo, né? De seu jeito, querem modificar aí os estudos aí do homem que fez, né? Da fera, por assim dizer, né? Que chegou a essa perfeição, né? De uma colmeia bem feita para nós, né? Então podemos dizer que Deus deu inteligência aí a ele e ele fez uma colmeia bem estudada, e nós podemos ter certeza que tanto aqui como nas outras regiões frias, pode-se usar ela tranquilo, né? Algumas diferenças que a gente não falou, a questão da tampa, né? A tampa, principalmente a tampa interna, no calor ela esfria a colmeia, e no frio ela também aquece, né? Ela ajuda também para que a temperatura fria demais não entre dentro da colmeia, né? Então vamos continuar aí com nossas pesquisas, né? Mostrando aí para vocês aí a colmeia, né? Então, como eu falado, ela é composta de 10 quadros, não se deve usar menos ou mais, tem que ser os 10. Porque quem quiser saber mais um pouquinho é só estudar mais um pouco, porque o 10 quadros, né? 10 quadros tem 20 lados. E é justamente desses 20 lados que a rainha precisa para ela colocar os ovos, pois mais ou menos ela não vai ter espaço para fazer, ou vai ter espaço demais, no qual vai ter praga, né? Vai acabar dando praga com muito espaço no ninho, né? E os 10 quadros é o círculo certinho da rainha, onde ela vai colocando seus ovos e volta ali perfeitamente, né? Então aqui é a colmeia. A colmeia ela tem que ser bem feita, de uma madeira boa. Essa daqui é uma madeira bem dura, eu esqueci que madeira é, mas ela é um pouco pesada, então não adianta se fazer de uma maneira demais para que ela possa se acabar com facilidade. E também a questão do cupim também por querer comer a sua colmeia, né? Então a colmeia tem que ser bem trabalhada, né? Bem feita, né? Ela tem que ter tanto a colmeia como a melgueira, elas têm que ter essa crava tanto de um lado, dos dois lados, né? Porque se você colocar só de um lado, você pega aqui com a mão, pega com a mão do outro lado e entrega para o seu amigo que está do lado, ou sua amiga. E quando ela pegar, a outra pessoa pegar, o que acontece? Ela não vai ter os encaixes para ela pegar aqui, ó. Os únicos lugares de você segurar uma melgueira ou uma colmeia. Então ele vai sofrer as consequências do peso dela, porque não fez aí o trabalho bem feito, né? Então é isso, né, galera? Então essa aqui é a colmeia, onde fica aí o ninho da abelha, né? E aí você pode aí ver aí como ela é, a questão do alvado, como a gente já falou e continua falando, não se pode ser menor. Nos nossos vídeos a gente pode ver que tem algumas que são menor, porque a gente nunca fez caixa padronizada, caixa não, comércio padronizado. A gente sempre conseguiu de um e de outro. E podemos ver a medida dela tudo certinha. E aí você pode trabalhar aí com a caixa bem feita, né? Podemos ver que essas daqui
elas têm uma crava aqui onde fica o quadro, ó. O quadro crava aqui, e essa mesma medida que tem aqui, ela tem aqui dentro também, ó, onde essa tábua vem e encaixa nela. E o prego, o parafuso, ele vai pegar justamente aqui nela, vendo? Ó, três pregos, né? Já desse outro lado pegou 5, né? Onde ele vai pegar aqui na testa, então ela fica bem mais segura, né? Então esse aqui é o vídeo aí a parte aí da colmeia, do ninho. Agora vamos falar um pouquinho sobre o fundo, né? Então é isso, pessoal. Chegamos aí no fundo da colmeia, né? Como é feito o fundo da colmeia? Não é fácil demais, né? Ele tem a medida dele, do tamanho da colmeia, sendo que em 4 centímetros deve passar para poder ficar o alvado. Ele é feito uma crava nele aqui, para que a madeira possa entrar. Nós estamos no Nordeste, num lugar muito quente, e a gente sempre vai usar assim, comum. O ninho, o fundo do ninho, ele tem duas medidas. Ele tem uma mais alta, que é para o calor, e outra mais baixa, bem baixinha, que é para o inverno, né? Então nós nunca temos inverno no Nordeste. Então a gente fez aí a questão de colocar meio a meio. Por que meio a meio? Porque a gente nunca vai ter uma temperatura aqui no Nordeste que as abelhas venham se prejudicar, e a gente tinha que fechar ela sem fechar, bem fechadinha, ou até às vezes colocar aí alguma coisa na frente para que ela possa assim reduzir a entrada de temperatura no alvado. No modelo Landstott, claro que é feito para o sul. Então, como a gente nunca usa a parte de inverno, então a gente prefere usar apenas uma parte, a parte de verão, que nós é verão mesmo e seca pesada, né? Nós costumamos dizer que no Nordeste só tem duas estações, é verão e seca, né? Então, quando ela é feita no modelo lá fora, o modelo para inverno, então ela fica bem em cima aqui, e aí ela perde aí a resistividade, porque fica mais fraca, né? Aí como nós não estamos no lugar que nós não usa, aí nós usamos as duas partes dessa forma, né? Sendo que é uma modificação, mas nós não mexemos no modelo Landstott para que fizesse assim uma experiência melhor, não. Foi apenas para reforçar, porque a gente não usa o outro lado. Então a gente vai conseguir usar no Nordeste os dois lados, tanto um lado como o outro. Todos dois sendo a mesma gravidade, né? A mesma profundidade, né? Não tendo a profundidade rasa, né? Então podemos ver que essa daqui, ela é feita aqui de 4 pedaços de madeira, onde elas é encaixadas uma na outra, e está feita aí está feito aí a colmeia completa, né? E esse aqui o fundo, né? Agora vamos aí finalizar fazendo a montagem dela. A gente não colocou o tripé para botar ela em cima, usamos aqui um banquinho, pois estamos na cidade, então não temos aí o tripé nem de ferro, nem do modelo aí, nem do modelo de Odero, né? Mas vamos aí fazer aí a conclusão do vídeo aí, mostrando ela completa. Só tentando relembrar vocês que muitos modelos hoje saiu de apicultura, elas saem lá de Limoeiro, de Dr. Afonso Odero, como algumas não mudanças, porque ele não costuma mexer nas mudanças da colmeia, mas os pés que foi feito ali para colocar a colmeia em cima, com tubo, com óleo vegetal, nunca colocar óleo queimado, porque pode contaminar o mel. Então foi uma experiência dele, um estudo dele que ele fez, deu certo. Outras coisas como também o formão, que ele já fez também o formão, já fez várias outras experiências lá e nunca registrou, né? Algumas pessoas aí no mundo afora têm registrado as experiências de Odero, aí as coisas que ele tem feito, mas não tem aí dado crédito a ele, né? Mas o correto era realmente fazer e dar o crédito para ele, que ele foi o fundador de muitas coisas na apicultura, aí durante aí seus 40 e poucos anos da apicultura. Então tá aí uma caixa real que eu fiz, ó, toda pintada. Ela não cabe os quadros. Eu fiz uma emendazinha aqui, ó. Aí ela passou a caber depois que eu fiz, ó.
mais diferente dessa, né? Então essa aí é a colmeia Landstroth, que veio lá de Limoeiro do Norte, no Ceará. Então fizemos aí a apresentação dela sem as medidas. Então, como eu falei antes, as medidas você pode pesquisar e sempre seguir todas elas, né? As medidas Landstroth, nunca usar medidas que não foi as que foi feita por ele, né? Então um abraço aí a todos os inscritos aí do canal Zé do Mel. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.